Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evan Lennon e hoje galera, a gente vai falar aqui sobre essa tal da taxa de importação que vai ficar mais cara além do que já estava. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, isso aqui não é vídeo antigo não galera, não tô falando daquela taxação abaixo de $50 e acima de $50, isso já passou. Isso que eu vou falar hoje é uma taxação nova, tá? Então dessa vez não foi culpa do meu amigo Haddad, esse aumento de imposto ele é estadual, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se o Haddad não foi lá, pilhou com o Cefaz lá, que é o comitê que regulamenta essa tributação dos estados e fez eles aumentar, porque o Haddad é maluco por imposto. Então a gente vai sair, galera, de uma alíquota de 17% para uma alíquota de 20%. Parece ser só 3%, parece. Mas isso aqui, galera, já tá saturado demais. Galera não aguenta mais imposto, cara. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Isso aqui tá levando a um efeito cascata que eu vou mostrar para vocês no vídeo aonde que tá estourando. E tu vai acabar pagando essa conta de duas formas, cara. De duas formas. Tu vai pagar no lado do imposto e do outro lado que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, tá? Então, se tu quer ficar bem informado, se tu quer saber sobre economia, finanças, investimentos, falo sobre tudo isso aqui no canal. Se tu quer uma aposentadoria tranquila através da bolsa de valores, tu mesmo montando a tua carteira para te viver de renda passiva, peço encarecidamente, deixa o teu like no vídeo, considere se inscrever. É isso aí, pega o teu cafezinho e vamos pro vídeo. Então galera, de cara aqui a primeira notícia, tá? O aumento de até 114% nas compras internacionais. Entenda o impacto da possível alta do ICMS. Não vai aumentar 114% de uma vez só, tá galera? Então já se tinha o aumento e mais esse aumento de agora pode chegar até 114% de imposto, tá? Então qual que é a notícia que vocês têm que saber? E já vou mostrar para vocês no que isso aqui vai acarretar e por que o governo não tá acertando a mão, cara. A coisa tá ficando complicada e eu não sei onde é que isso aqui vai parar. A gente tem mais 2 anos desse governo e realmente tô ficando bem preocupado e já vou mostrar para vocês por quê. Tá, então galera, a alíquota vai sair de 17% de ICMS e vai ir para 20%. Primeira notícia. O governo acha que só aumentando imposto, nominalmente, isso aqui vai aumentar a arrecadação para os cofres públicos, mas não é o que está acontecendo. Por quê, galera? Quem entende de mercado, entende de economia, entende como funciona isso aqui de forma geral, sabe que existe um negócio chamado a tal da curva de Laffer, né? Aqui na imagem vocês podem ver que a gente tem essa alta crescente aqui, né? Onde o governo aumenta as alíquotas, aumenta a arrecadação sistematicamente até chegar naquele ponto máximo, que é onde tecnicamente para de surtir efeito. Por que para de surtir efeito? Porque quando chega numa parte onde a arrecadação é ridiculamente alta, a galera começa a burlar o sistema, começa a arrumar formas de não pagar imposto ou mesmo para de consumir, né? Então a gente já está no pico da curva de Laffer, né? A gente já trabalha 6 meses por ano para pagar imposto. Vamos chegar a que ponto? Vamos trabalhar 8 meses por ano para pagar imposto? É daqui pra pior, meu irmão. Será que isso aqui é realmente justo? A galera tá começando a ficar indignada e os ricos estão começando a dar aquele jeitinho para pagar menos imposto e o pobre, por não ter mais receita e não ter métodos de fazer isso, tá deixando de consumir. E aí a gente começa a chegar num ponto perigoso, que é a questão de se extinguir a classe média do país. Sumiu! Um país forte é um país com uma classe média forte. É a classe média que consome a maior parte dos bens de consumo de um país ou mesmo importados. E é isso, essa grande massa que aumenta o PIB do país, o PIB per capita, né? Esses números bonitos, eles vêm de forma linda e maravilhosa quando você tem uma classe média forte no país. Se você tem um bando de pobres ou só ricos, não resolve. O pobre ele não consegue consumir como deveria e o rico ele dá os seus jeitos aí, criando offshores, criando holdings, né? Espalha o dinheiro por diversos lugares do mundo, dá o seu jeitinho para não pagar imposto e os pobres do outro lado não conseguem mais consumir porque já dão com a corda no pescoço. A classe média em si é o cara que ganha ali o pobre premium, né, que a gente fala, é o cara que ganha um salário razoável, consome, não ganha tão bem para fazer todo aquele malabarismo tributário e não ganha tão mal que não possa consumir. Então a classe média é o coração pulsante, a veia pulsante de cada país, tá? Então coloque isso na sua cabeça. Um país com classe média forte é um país forte. Um país sem classe média é um país fadado ao fracasso, com pobres e os ricos.
e poucos ricos, né? Porque a maioria, quando se chega nesse ponto, a maioria dos ricos já foram embora. Então, na próxima notícia aqui, para concluir esse meu raciocínio, a notícia na CNN diz: cobrança de taxas faz 66% dos consumidores brasileiros desistirem de compras internacionais. Então, a galera que sai desse consumo de importação, né? Ele olha lá o produto importado, subiu, dobrou de preço e um pouco mais ainda, né? Porque o valor pode chegar até 114% da tributação. Então, quando você compra uma xícara lá importada, você compra uma xícara e você dá mais uma xícara com o café dentro pro governo, tá? Então, você compra a xícara vazia e a xícara com o café dentro você dá pro governo, tá? Então, é mais ou menos isso aí pra você terem uma ideia. Que merda, hein? Então, a galera que não compra porque foi muito tributado, ele dá aquela olhadinha ainda lá no mercado nacional, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, vê que tá ainda mais caro, desiste da compra. E aí ele não consumiu, não gerou imposto, nem de importação e nem imposto nacional. Então esse cara não gerou imposto nenhum, tá? Porque ele realmente desistiu da compra. É aquela questão que eu falei pra vocês. A gente tá com cada vez menos pessoas com classe média, tá? Então o pobre, ele consome muito alimento. 80% da renda do pobre é alimento e transporte. O classe média é que se dá o luxo das outras coisas. Vocês entendem? E aí vão pegando o raciocínio. Sem classe média, os bens de consumo não vendem, logo não gera imposto. Então 66% estão desistindo do negócio. E aí um efeito já direto que aconteceu foi que as importações caíram 40% depois das taxas das blusinhas do governo Lula. 40%, galera. 40% caiu, sumiu de venda depois dessa taxação. Galera se esvaiu, literalmente desistiu de comprar. E aí você vê o setor varejista, eu acompanho Magazine Luiza, acompanho Via Varejo, Americanas, Lojas Renner. O varejo no geral não tá bem. Se fosse em outra situação, talvez com uma taxa de juros não tão alta, talvez até teria dado uma erguidinha. Mas não foi, diminuiu 40% nas importações e subiu 40% a venda no mercado nacional. Cara, nem pensar. De longe não foi o que aconteceu. Então tá acontecendo o que eu tô falando pra vocês. Galera tá deixando de comprar. Não melhorou para as empresas nacionais e o governo tá deixando de arrecadar imposto porque a galera tá desistindo de comprar. E aí o governo ele tá errando tanto a mão que a gente tem a próxima notícia aqui, que é o que eu falei pra vocês, que vai acabar estourando pra gente pagar. A tal da remessa conforme, que foi o que as varejistas internacionais adotaram, que era a nova forma de tributação, taxado já na fonte, trazia muita receita para os correios, porque a maioria das coisas vinham de lá. Então o correio estava trabalhando bastante por causa dessa questão de importação, estava tendo muita receita, nunca se importava tanto, tinha caído no gosto do brasileiro, né? E o governo, tanto é que nos governos Bolsonaro ali, quando não se tinha essa tributação de compras acima de $50 nem abaixo, o correio estava bombando, estava dando uma boa receita. Só que parece que dar lucro nesse governo é pecado, ainda mais se for estatal. Se for estatal e dá lucro, tá errado, não pode dar lucro. Só que aí, quem é que vai pagar essa conta? Pega esse raciocínio aqui, galera. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Vocês sabem o que é insolvência? É quando a empresa corre o risco de não se sustentar mais. Não conseguir pagar a folha de funcionários, não conseguir pagar os galpões onde eles alugam. Então, olha a próxima notícia. Mais de 200 unidades dos Correios correm risco de despejo. Quem investe em fundos imobiliários aqui sabe que existem vários galpões logísticos alugados para o Correio. E o Correio está com ordem de despejo, cara, em vários galpões desses. Olha o ponto que tá chegando, galera. Olha o ponto que tá chegando. Dá até um arrepio, cê é louco. Mais de 2 bi de prejuízo nos Correios, correndo o risco de insolvência. Só que a insolvência, ela não vai acontecer, porque o Correio é uma estatal. E aí você sabe o que acontece quando uma empresa estatal fica insolvente, que não consegue pagar suas contas? O Tesouro Nacional é quem resgata. A empresa, ela não quebra de forma nenhuma, uma estatal. Porque o governo, ele se vê obrigado a resgatar. Só que o dinheiro do Tesouro Nacional é o dinheiro nosso, é o dinheiro de imposto, é o dinheiro de investidores que emprestam o seu dinheiro para o Tesouro Nacional em troca de rentabilidade. Esse dinheiro que era para estar sendo investido no país, ele vai ser usado para resgatar o prejuízo de estatal. E a gente está falando hoje dos Correios. Daqui a pouco, uma Petrobras mal gerida, como era lá na época do governo Dilma, pode dar não só 2 bi, é uma empresa muito maior. Vai que dá um prejuízo de 100 bi, cara. Como é que a gente vai pagar um negócio desse?
sendo que o governo tem uma dívida crescente e cada vez maior, porque o juro também está muito alto. Então a gente tem pré-fixado hoje pagando 14% ao ano, tá? Então a gente tem uma dívida galopante, um juro galopante. Onde é que isso aqui vai parar? Daqui a pouco vão ter que aumentar mais imposto para pagar a insolvência de empresas estatais mal geridas, porque tá errando a mão. Como é que quando eles fizeram essa taxação, e aí a gente chega naquele ponto que eu falei para vocês da curva de Laffer. Quando você taxa muito uma coisa, as pessoas param de consumir ou dão outro jeito para não pagar imposto. E o governo tá errando demais a mão, galera. É estatal dando prejuízo que a gente vai ter que resgatar com o dinheiro do Tesouro. É o juro muito alto com uma dívida crescente porque o governo não passa credibilidade. Então, galera, é uma série de problemas que realmente eu não sei onde vai parar. Fiquei preocupada agora. Hoje era essa a notícia. A próxima talvez pode ser pior, pode ser, sei lá, a quebra dos Correios. Quando queriam privatizar, meu Deus, era um pecado privatizar uma empresa estatal, porque é a riqueza do país. Aí quando estão vendendo reservas de urânio lá para a China, não tem problema. Agora quando se fala em privatizar uma empresa, antes que seja entregue em dívidas para ser resgatada pelo próprio governo com dinheiro de arrecadação, aí pode. Ué? Então, galera, é bem complicada a situação, não sei onde vai parar, mas eu vou manter vocês informados aqui. Então não esquece de curtir, de se inscrever, é isso pelo vídeo de hoje. Aquele forte abraço sempre, é isso aí e valeu!